Família Tricolor, como jornalista, eu procuro ser o mais sincero possível com vocês. Sei que posso ter muitos defeitos, isso faz parte do ser humano, cada um tem o seu. Mas a desonestidade e a má intenção, eu tenho certeza que isso não faz parte da minha natureza. Por que eu digo isso? Porque agora eu me vejo na oportunidade de fazer a abertura desse vídeo trazendo dois assuntos para vocês muito importantes. Primeiro, eu tenho assim a satisfação de dizer que eu fui o primeiro a falar sobre essa possibilidade. Por quê? Porque logo depois do Fluminense vencer o Bolívar, eu vi muita gente fazendo tudo para destruir o Fluminense, falando, porra, cara, tudo bem, eu também fiquei chateado, eu queria mais gols. Eu achei que a comissão técnica errou pra cacete. Mas eu não posso fazer críticas para destruir o clube. Essa não é a minha finalidade. E eu não vou esconder verdades que podem ajudar a amenizar aquele momento e dar um pouco mais de esperança para momentos futuros. Então, eu soltei o outro time boliviano que enfrentou o Mirassol, jogaram no Paraguai. Eles saíram da altitude e foram para o Paraguai. Por quê? Por causa do problema político que está ocorrendo na Bolívia. E provavelmente isso vai acontecer com o Bolívar. E eu vi muita gente falando que eu estava inventando, que eu estava passando pano, que... umas coisas sem nexos. Sem nexo. Por quê? Porque ela estava tão doutrinada, ela estava tão pilhada, estavam pilhando tanto ela, para fazer uma crítica destrutiva, porra, culpando o jogador, culpando comissão técnica, culpando diretoria. Tinha que achar culpado a um ponto desesperador. E não conseguia ver a verdade um palmo à frente do nariz. E agora foi confirmado. Eles não vão jogar no Paraguai, mas vão jogar na Bolívia, só que no nível do mar. Realmente o que eu falei sobre não jogar na altitude vai ocorrer. E isso para o Rivadavia é muito bom, porque o Rivadavia precisa da vitória para ser o melhor colocado dentro da competição. Porque os próximos jogos eles almejam jogar em casa, o confronto mata-mata. Então para eles é interessante e para nós também. Nós já vamos pegar o Laguaira sem qualquer chance de classificação. E eu não consegui apurar ainda. E parece que o Laguaira ainda vai mandar um time alternativo, porque acho que estão em terceiro lugar no campeonato venezuelano e vai ter um jogo importante. Então ele deve preservar os jogadores para esse jogo importante. Isso eu não consegui confirmar, tá? Não consegui. Mas tem muita coisa acontecendo, irmão. E coisa boa, só que as pessoas às vezes omitem de vocês. Eu acho isso uma sacanagem. Eu acho isso uma sacanagem. E no momento agora, acontece a renovação de contrato do Júlio Fidelis. Mas eu, como eu gosto de fazer, eu dou a notícia e depois eu dou a minha observação. O que eu acho da notícia. Eu não vou trazer discórdia e não vou tentar influenciar você de forma negativa. Eu vou falar a verdade. Júlio Fidelis renovou de 2028, que iria o último vínculo dele, foi para 2031. Isso é muito bom. Agora, isso pode indicar muitas coisas. Samuel Xavier está embaixo, ele vai conseguir se recuperar? Se ele não conseguir se recuperar, ele vai perder espaço. Agora, Zubeldia tem que acordar, porque o Júlio Fidelis já passou da hora de aparecer dentro de campo, ok? Mas renovou até 2031, então espero que o Fluminense não venha perder Júlio Fidelis por qualquer troco, por qualquer mixaria. Espero que essa multa rescisória tenha ido para a estratosfera, ok? E eu não vou aqui dar moral para empresário não, irmão.
renovou, que era o moleque no Fluminense. Ele tem que jogar. Mas quando eu falo tem que jogar, eu deixo claro que ele é funcionário do clube. Ele está recebendo em dia e bem para isso. Então, ele vai ser utilizado. Mas enquanto isso, vamos treinando e vamos aguardando. Sem essa de querer empresário forçar a barra. Porra, multa rescisória está aí. Se não for pela multa, não tem conversa. Eu vejo dessa forma. Ok? Mas vamos aguardar, galera. Positividade existe. E nós temos que abraçar ela. Temos que parar com esse negócio de qualquer... Cara, eu não entendo isso. Qualquer crítica que for fazer ao clube, ao time, quer destruir o time. Só pra falar, fui eu que fiz. Porra, babaquice, irmão. Tá aí, ó, só vindo notícia boa. E durante esse vídeo, eu vou trazer mais notícias boas pra vocês. Porque estão deixando a gente sonhar, hein? Estão deixando a gente sonhar. E tem uma notícia que me preocupou muito, me deixou muito preocupado. E eu também vou trazer para vocês. Vem comigo que depois da vinheta eu conto tudo. Diga lá, mano velho, diga lá, tricolinda. Mais uma vez, obrigado pela presença, é sempre muito bom tê-los por aqui. Família, não esquece, deixa o like, dá aquela moral pra gente, valeu? Desde já, meu muito obrigado, galera. Olha só, eu quero trazer uma situação para vocês que eu fiquei muito preocupado. Quando eu falo para vocês que eu acompanho a Flu TV e eu incentivo vocês a acompanharem também, cara, não estou aqui com demagogia. Eu gosto do trabalho da rapaziada, gosto dos comentários do Gerson Júnior, gosto dos comentários do Tartar, o Alexandre Araújo faz um excelente trabalho, o repórter Lucas Justosa, a Carla Matera. Pô, cara, eu curto todos eles. Eu curto o trabalho deles, curto mesmo. E qual foi a minha surpresa quando eu vi um determinado pedaço do treino que foi feito ontem e que me chamou a atenção. Me chamou muita atenção porque eu não tenho aqui capacidade para falar para o Zubeldia que ele está certo ou errado. Muito menos para ninguém da comissão técnica. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer um alerta que eu acho relevante. Ok? Com o conhecimento de bola que eu tenho, quero passar um alerta relevante. Até porque eles podem ter treinado de outra forma e não deu para mostrar tudo porque o espaço do programa é pequeno. Quanto a isso, tudo certo. E repito, não estou aqui para gongar, para criticar o Zubeldia. Mas eu apenas discordo de um tipo de treinamento que eu vi eles trabalhando. Que é esse tipo aí. A comissão técnica cruzando a bola na área, tá? E os nossos zagueiros afastarem. Tem alguns elementos ali que simulam, né? Barreira de ferro ali separadas que simulam um atacante. E a zaga cortando. Aí, do jeito que a bola vem, a zaga tira. Do jeito que a bola vem, a zaga tira. Galera, isso aí explica muita coisa em relação aos últimos gols que nós tomamos. Ao que eu falei que o Ignacio falhou, que o James falhou e que a dupla de Ignacio e Freitas falharam contra o Bolívar. Porque isso aí, eu particularmente, de forma humilde, peço desculpas à comissão técnica do Zubeldia, se eles não concordarem, então, mas isso aí não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada e deixa muito claro o porquê dos nossos erros. Por quê? Quando a bola é cruzada, não vai ser ninguém da comissão técnica cruzando a bola para o zagueiro. Vai ser o adversário buscando o atacante dentro da área. Eles não vão buscar o zagueiro. O zagueiro com esse treino, ele é doutrinado a marcar bola. Irmão, não se marca a bola, se marca o adversário. Se marca o adversário. Você marca a bola, se a bola sair de você, o cara faz o gol. Se você marcar o adversário e a bola sair de você, é porque saiu do cara, ela vai embora e acabou, pô. Isso é bizarro. Eu, particularmente, nem que fosse um táticozinho, eu acho ideal um coletivo. Mas, se não for um coletivo, um tático, um treino tático, campo todo. Não é meio campo, é campo todo. Onde você pegaria os laterais
até porque eles precisam aperfeiçoar o cruzamento. Tanto Guga como Samuel Xavier, assim como o René e principalmente Arana, que bate bem na bola, mas está numa fase horrível de assistência. Então o que acontece? Bota os atacantes na área contra os zagueiros. O que tem que orientar? Antes do lateral meter a bola para a área, o zagueiro já tem que estar na sombra do centroavante. Bota Hulk, bota John Kennedy, Castilho, bota todo mundo na área, irmão. E a zaga tem que marcar. A zaga tem que colar, é corpo a corpo. Tá com medo de quê? Eu achei esse treino totalmente desnecessário, ok? Para não dizer inútil. E eu espero, ok? Espero que outros tenham corrido e não tenha sido filmado. Mas aqui, cara, de boa, eu discordo. Se você falar para mim que você concorda com isso, beleza. Tudo certo. Respeito sua opinião, só não vou concordar com ela. Porque pelo que eu aprendi no futebol, irmão, isso está muito errado. Isso está muito errado. Valeu? Bem, quero deixar isso bem claro para vocês. Para finalizar, tô ouvindo esse papo aí de que Thiago Silva saiu do Porto, tá vendo? Não renovou. Não, amigo, o Porto queria renovar até o final do ano. E quando ele foi para lá, ele já tinha avisado que o contrato era só até o meio do ano. A impressão que eu tenho, que o Thiago Silva saiu daqui porque não aguentava mais Renato Gaúcho. Tanto é que depois ele deu aqui na declaração. Se o Zubeldia soubesse antes, se ele tivesse chegado antes, talvez ele não teria saído. E eu vejo isso hoje como uma porta para o Thiago Silva voltar. E eu vejo muita gente aí, cara, não, você não é mais meu ídolo, não é mais meu ídolo, não é mais meu ídolo do Joãozinho, da Mariazinha, meu irmão, não me interessa de que ele é ídolo, não me interessa. O que interessa é o bem do Fluminense. Não tem essa vaidade babaca. Eu sei que ele, Marcelo, continua meu ídolo pra cacete, os dois. São muito meus ídolos. Fred, Deco, muito meus ídolos. Sobe, gosto muito. São meus ídolos, ok? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o quê? Que ele ainda é, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo. E que se ele voltar pra cá vai ser uma honra pra mim. Vai ser uma honra pro Fluminense. E eu sei que pra ele também vai ser uma honra. E é justamente esse erro de treinamento, essa minha discordância de treinamento, eu acredito que o Thiago Silva também vai discordar. E é um cara que pode chegar lá e falar, Zubeldia, fica tranquilo que aqui eu resolvo. Eu acho fantástico se ele voltar e sem essa nutelice. Não que ele magoou meu coração quando saiu, irmão. O cara é profissional, cara. Enquanto o cara teve no Fluminense, ele se entregou e jogou pra cacete. Não dá pra tu falar nada contra isso. Ok? Eu não vejo o que reclamar disso. Saiu, teve diferença. Eu também acho que a diretoria fez errado com ele. Eu acho que a diretoria errou pra caralho com ele. A diretoria errou muito com ele. Errou muito. Mas, vamos lá. E, pra fazer a gente sonhar mais ainda, tá rolando o papo de que Nino tá voltando a morar no Rio. E o que eu já falei lá atrás há muito tempo, que quando o Nino veio para Copacabana, eu não lembro se foi para Copacabana ou Leblon, que ele veio para a praia com a camisa do Fluminense, não foi à toa. Para mim, isso é uma convicção minha, não é uma certeza. O Nino sempre esteve apalavrado com o Fluminense. Teve aquele papo, não, que o pai do Nino falou, o pai do Nino que vai jogar no Palmeiras, porra. Tô falando do Nino. Eu sempre tive essa convicção, não tenho certeza. Posso estar errado? Posso, pô. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu não sou do UOL que falou um monte de merda lá e depois fica querendo justificar a merda, ainda deixa pior do que eles já falaram. Não. Aqui eu não tenho compromisso com o erro. Se eu errar, eu falo, cara, era uma convicção, eu estava equivocado. Ponto. Peço desculpa a vocês, mas eu não afirmei nada, é apenas uma convicção. Eu não falei que era um fato. E eu continuo com essa convicção. Agora, lembra aquela ideia que nós tínhamos desde janeiro de Nino e Thiago Silva junto? Irmão, olha o que está se desenhando a nosso favor. Hoje, uma classificação para Libertadores, cara, eu já vejo com muito bons olhos.
Basta um empate do Bolívar com Rivadavia e uma vitória simples nossa sobre o Laguaira, a gente já está classificado. Aí vamos projetar para depois da Copa. Vamos viajar aqui? Vamos sonhar um pouco? Vamos sonhar que chegue Nino, que chegue Thiago Silva? Com o Hulk, com o Martinelli, com a Costa, com o John Kennedy? Pô, irmão, a gente vai estar sendo candidato a qualquer título que disputar. Por isso que eu falo que estão deixando a gente sonhar. Mas o Zubeldia precisa ajudar. Ele tem que ajudar. E eu acho que o Thiago Silva e Nino, podem ajudá-lo e muito a ele retomar essa confiança e passar a parar de ouvir quem não presta. Mas essa é só a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Valeu? Família, muito obrigado pelo carinho e atenção. Muito bom saber que vocês estão aqui junto com a gente até o final. Um forte abraço a todos e não esqueça, tamo junto, Flusão, a lealdade tricolor, ela é imensa. Valeu? Até a próxima.